Quando o assunto é acabamento em madeira maciça, as possibilidades são inúmeras. Nós temos diversos materiais para diversos fins, com aplicações, técnicas distintas e com preços dos mais variados. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Não vou aqui esmiuçar muito cada um desses materiais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e essencialmente cada um ou dois merece um vídeo em destaque. Então nós vamos fazer aqui um apanhado geral para vocês terem uma noção ampla de todas as possibilidades que nós temos. A cera é um material que pode ser tanto natural quanto sintética, e ainda a gente pode fazer uma combinação de ceras e ter uma cera personalizada, misturar cera de abelha com cera de carnaúba, entre outros materiais. No caso da cera de abelha, ela pode ser empregada para utensílios domésticos, utensílios que vão receber alimentos. Outras já não, principalmente as sintéticas. Elas têm como vantagem que você consegue manter um acabamento bem natural ou um acabamento rústico, depende daquilo que você quer. Elas não dão um brilho. Em contrapartida, elas dão um certo trabalho para aplicar, porque você precisa espalhar uma substância pastosa e depois lustrar. E a manutenção também tem que ser um pouco mais frequente, principalmente em móveis novos, em peças novas que vão ter uma certa absorção. Depois ela sela e aí essa manutenção torna-se bem mais espaçada. Pode ser usada também em assoalhos. Elas não protegem contra o sol e ainda permitem que a madeira oxide com o passar do tempo. Ou seja, a madeira vai mudar de cor e ela tende a escurecendo. O óleo tung é muito interessante, ele pode ser usado tanto para peças internas e externas, telhados, esquadrias, móveis de jardim, dos mais variados. Ele protege muito bem contra a chuva, nem tanto quanto o sol, mas protege ainda alguma coisa. A aplicação, apesar de simples, requer alguns cuidados, porque se você não faz direito, ela vai ficar pegajosa por muito tempo. Mas a manutenção posterior é bem simples e bem espaçada. Não mancha, altera um pouco as cores da madeira, tende a puxar para um pouco mais amarelado. Uma das coisas que todo mundo reclama é que ela tem um cheiro um pouco desagradável, lembra um pouco de gordura velha. É bem suave o cheiro, mas ele passa com algum tempo, com um ou dois dias depois, ele acaba passando esse cheiro. E pode também ser usado em peças e utensílios domésticos. O óleo de linhaça é um dos que tem maior versatilidade de uso. Ele vai desde a composição de massas de vidraceiro à proteção de utensílios domésticos, composição de tintas, enfim, um uso muito variado. No caso da aplicação em madeira, ele tem uma secagem muito lenta, amarela a peça e isso tende a agravar com o passar do tempo. À medida que vai ficando velho, a madeira vai ficando cada vez mais amarelada. Mas, em contrapartida, salienta muito mais os veios do que, por exemplo, o óleo tung ou a cera. O óleo mineral praticamente se restringe ao uso de utensílios de cozinha, como tábuas ou aquelas faquinhas mesmo que eu fiz, porque ele não altera as cores, tem uma aplicação muito simples, não é gorduroso, o que são grandes vantagens quando você vai manuseá-lo. Impermeabiliza bem e tem uma secagem super rápida. O óleo de peroba praticamente se restringe ao uso de mobiliários, tem um cheiro muito agradável, não é gorduroso, seca muito rápido, não mancha, penetra bem na madeira e tem uma manutenção muito simples também. Pode ou não ser lustrado pós-aplicação, porém só protege a madeira contra umidade. A goma laca, também conhecido como asa de barata, seca muito rápido, tem uma aplicação relativamente simples, tem que tomar um certo cuidado porque senão ele pode marcar nas passadas do pincel ou da boneca. O seu uso fica restrito a móveis, ou no máximo uma esquadria interna. Ele tem como uma principal desvantagem que ele mancha muito fácil, tanto com solventes quanto com perfumes e até com café. A seladora nitrocelulose, apesar de ser um produto que é fundo para vernizes nitrocelulose, ele pode ficar com um acabamento único, sendo utilizado apenas para uso interno. Ele não tem proteção contra sol e chuva, ele acaba descascando com o tempo.
Em contrapartida, a sua aplicação é muito simples, pode ser feita com pincel, rolo, boneca, pistola de pintura, a secagem é rápida, enquanto você, entre uma demão e outra, o lixamento é muito simples, então ele tem as suas vantagens também de uso, além de ser um material relativamente barato e de um rendimento muito grande, porque você consegue fazer diluições de até 100%. O verniz nitrocelulose pode ser tanto fosco quanto brilhante, pode ser totalmente incolor quanto colorido. O seu uso fica restrito a áreas internas, sendo mais indicado especialmente para móveis. A sua aplicação também é muito simples, podendo ser feito com rolo, pincel ou pistola de pintura. Tem uma secagem de um tempo rápido para médio, é monocomponente. Porém, a exemplo da seladora também não resiste a produtos químicos. O fundo PU transparente ou laca PU, apesar dele ser base para o verniz PU, ele pode ser usado como acabamento final. Ele não dá muito brilho, mesmo quando você faz um polimento, o brilho não é um brilho intenso, mas dá um certo brilho, um brilho natural, muito bonito, por sinal. Eu pessoalmente gosto muito de usar o fundo PU. Uma das coisas que eu gosto nele é que ele cria uma camada fechando todos os poros da madeira. Com isso você tem uma superfície vítrea que é muito legal, eu gosto bastante daquele efeito. O verniz PU pode ser tanto monocomponente como bicomponente. E a gente tem uma gama muito grande deles, desde vernizes indicados para assoalhos ou para verniz automotivo. Todos eles podem ser usados em acabamento de um modo geral para madeira. Entre as suas principais vantagens é a resistência mecânica e a produtos químicos. Geralmente não arranham muito fácil. Se acontecer um acidente, por exemplo, de um thinner derramar sobre uma mesa, dificilmente você vai ter um dano ali imediato, dá tempo de limpar e a sua mesa vai continuar perfeita. Não muito, se der algum problema, você vai lá, passa faz um polimento e você está com sua mesa nova. Pessoalmente eu gosto muito dos vernizes automotivos para acabamento em madeira, justamente por causa dessa resistência que eu estou falando. Como uma grande desvantagem é que eles são tecnicamente difíceis de aplicar. No caso dos bicomponentes, por exemplo, a aplicação praticamente só com pistola, com pincel não fica legal. Os monocomponentes já aceitam um pouco melhor esse trabalho com pincel, por terem uma secagem um pouco mais lenta. Aceitam polimento extremamente bem, fica realmente um acabamento como se fosse um carro. E apesar deles terem uma alta resistência, tanto a sol quanto a chuva, eles não são muito recomendados para peças de área externa, porque no trabalhar da madeira eles podem trincar, que eles não são muito flexíveis, e também porque a manutenção é complexa. Se ele começa a descascar, você vai ter que retirar todo o verniz e aplicar novamente. Então, pode usar? Pode, mas tem esse problema, tem que saber disso. Resina acrílica é um material, ainda que originalmente sejam destinados ao acabamento em pedras, nada impede de usá-las com sucesso para o acabamento em madeiras. São transparentes, a solúvel em água, por exemplo, não tem cheiro algum, você consegue trabalhar de uma forma muito tranquila com ela, possuem boa resistência à umidade, porém nem tanto a sol, não protegem a madeira contra os raios UV do sol. A resina epóxi, também conhecida como vidro líquido, quando fala-se em acabamento com madeira, talvez seja o acabamento mais sofisticado de todos aqui listados. Ela cria como se fosse realmente uma camada que pode chegar aí a uma espessura de meio centímetro, como se fosse um vidro. Ela cria realmente uma camada muito bonita sobre o tampo. Geralmente é usado mais para tampos de mesa e balcão. No Brasil usa-se menos do que no exterior. Os americanos gostam muito disso. Tem boa resistência mecânica, boa transparência, porém não é dos mais baratos. Tecnicamente a aplicação não é tão simples, exige um grau de conhecimento um pouco maior. E também não tem boa proteção contra os raios UV, ainda que existem aditivos que melhorem esse desempenho. O verniz marítimo e o com filtro solar são muito interessantes para esquadrias. Geralmente para móveis não é muito legal, o acabamento não é tão bonito, mas pode ser usado. Como vantagem, ele protege muito bem contra sol, contra chuva, porém tem uma manutenção
até complicada. Depois de um tempo ele começa a descascar e você precisa raspá-lo e lixar a peça toda para reaplicar uma nova camada. É interessante porque você consegue aplicar tanto com pincel, rolo ou pistola de pintura, mas também amarela bastante a madeira. O verniz impregnante, também conhecido como Osmocolor ou Stain, é muito bacana, é muito bom, tem uma aplicação muito fácil, porém restrita ao uso de pincel. Os fabricantes não recomendam o uso de pistola, ainda que eu já tenha visto algumas pessoas aplicarem, mas a recomendação do fabricante é pincel. Ele penetra na madeira, criando uma camada mais profunda, o que impede que a umidade entre. A manutenção dele também é muito fácil, já que ele não cria aquela camada, não cria um filme sobre a madeira. Com isso, quando você precisa fazer uma reaplicação, é muito simples de tirar ali aquilo que está velho, está soltando e aplicar um novo. Tem se tornado muito popular também na aplicação para móveis. Bom, pessoal, como vocês viram, realmente foi um resumão de cada um desses materiais, mas que pode ter aberto para muitas pessoas algumas possibilidades de material a ser usado. E no futuro nós vamos trazer detalhadamente cada um deles. É um processo um pouco demorado, mas a exemplo daquilo que nós temos feito na série Tipos de Madeira, nós podemos conseguir fazer isso aqui também com acabamentos em madeira. Então vamos trabalhando isso bem devagar e detalhadamente cada um deles. É isso, um abraço a todos e até a próxima!